Boa noite, Boa pessoal. noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Alex. Boa noite, Hugo. Tudo jóia? Prazer, meu nome é Alex Miranda, eu sou diretor da Plantagem de Gestão Agrícola. A gente teve um pequeno contratempo aqui no começo, mas acho que já está tudo ok agora, né? Pessoal, se puder comentar aqui se está tudo ok. Tranquilo, o pessoal está respondendo aí, a gente já está ouvindo, Alex. Legal. Eu sou Alex Miranda, eu sou diretor executivo da Plantagem de Gestão Agrícola. E o intuito nosso de promover esse bate-papo aqui é falar um pouco sobre o livro Caixa Digital do Produtor Rural, né? A gente tem notado que ainda existem muitas dúvidas, apesar dessa obrigatoriedade já ter entrado em vigor para aqueles produtores que tiveram faturamento acima de 7 milhões e 200 mil reais no exercício passado. E esse valor vai diminuir agora a partir desse ano, né, Hugo? Exato. Mas a gente vê que ainda tem muita dúvida aí para ser sanada, né? Então, o nosso intuito de fechar essa parceria com o pessoal da Safras e Cifras, até quero já de antemão agradecer o pessoal da Safras e Cifras aí, que prontamente se disponibilizou a estar trabalhando junto nessa live. O intuito é justamente a gente sanar algumas dessas dúvidas e fazer um bate-papo com relação a isso, tá? A Plantagem Gestão Agrícola é uma empresa que atua já no mercado de software, de solução para produtor rural. Nós desenvolvemos sistemas de gestão para fazenda. Nós trabalhamos só com produtor rural, então esse é o foco da nossa empresa. E hoje o nosso propósito é integrar a gestão produtiva com a gestão administrativa. Então, a gente tem uma solução que roda em ambiente web, que trata esses detalhes do livro Caixa Digital do Produtor Rural, emissão de nota fiscal eletrônica, emissão de manifesto de MDFE, tudo já integrado com software de gestão da fazenda e gestão da produção, tá? Então, eu queria deixar para vocês um pouco o que é a Plantar, né? E apresentar o Hugo Monteiro, que é nosso parceiro da Safras e Cifras aí, e ele vai estar falando um pouco para vocês o que é a Safras e Cifras e como que eles atuam. Boa noite, pessoal. Obrigado, Alex, pela oportunidade. Vai ser um prazer aqui tentar tirar o máximo de dúvidas que vocês tiverem sobre essa nova obrigação. Então, eu sou o Hugo, eu sou sócio e consultor da Safras e Cifras, que é uma empresa que está aí há 30 anos no mercado. A gente atua em todas as regiões produtivas do Brasil e também no Paraguai, com sucessão familiar, governança, planejamento tributário e gestão econômica e financeira, além de também termos soluções aí em educação e mediação para empresas rurais familiares aí de todo o Brasil. Então, para quem ainda não conhece a Safras e Cifras, tem aqui o site e as nossas redes sociais abaixo do vídeo, e o telefone também, que vocês podem mandar um WhatsApp, assim que quiserem, qualquer dúvida, ou também querer conhecer um pouco mais da empresa, é só mandar um WhatsApp ou nos acompanhar nas nossas redes sociais. Então, agora eu vou iniciar aqui o compartilhamento da tela, para vocês terem uma ideia do que eu vou começar a falar. Se por acaso alguma dúvida surgir no meio da apresentação, já podem ir tirando as dúvidas por aqui mesmo. Então, primeiro, né, pessoal, o que é o livro Caixa Digital? Que esse é o objetivo desse nosso encontro de hoje. O livro Caixa Digital é uma obrigação acessória que foi instituída pela Instrução Normativa 1848, no finalzinho de 2018, e essa Instrução Normativa ela alterou a IN 83, que é a instrução que falava da tributação do imposto de renda da atividade rural dos produtores pessoa física. Então, esse livro Caixa Digital, ele nada mais é do que o livro que anteriormente se escriturava em um software qualquer que o produtor escolhesse e tinha que se imprimir esse livro e guardar dentro do seu escritório para se um dia a Receita Federal precisasse, se a gente precisasse prestar algum esclarecimento, né, para fiscalização, entregar esse livro impresso para os órgãos fiscalizadores. E com a instituição desse livro Caixa Digital, todas essas informações que lá na nossa declaração de imposto de renda vai as despesas da atividade,
as receitas das atividades todas totalizadas apenas, com esse livro caixa digital, a Receita Federal vai ter informação já total de todos os lançamentos, todas as compras, todas as vendas que esse produtor faz num formato digital. Isso vai auxiliar, então, a chegar a algumas operações com mais facilidade. Só vou dar uma ajustada aqui na minha tela, que eu não estou conseguindo enxergar agora vocês. Perfeito. Então, pessoal, o que é o livro caixa digital do produtor rural para quem ainda não ouviu falar? É uma obrigação obrigatória a partir do ano de 2019, ou seja, todos aqueles fatos ocorridos em 2019 foi o primeiro ano de obrigação a estar nesse formato digital a informação. E o primeiro ano de entrega dessa declaração foi agora, em 2020. Então, a gente entregou o primeiro livro junto com a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, que esse ano foi adiada para 30 de junho, então também foi adiado. Mas o prazo da entrega desse livro, por mais que ele não seja um anexo à declaração do Imposto de Renda, vai ser sempre o mesmo prazo de entrega da declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas, que o prazo normal é 30 de abril de cada ano. E outra curiosidade é que esse ano a Receita Federal acabou aumentando o prazo. Então, ele alterou essa instrução normativa inicial, aumentando o limite para o produtor estar obrigado a esse livro caixa digital do produtor rural. Então, especificamente agora, nos fatos ocorridos em 2019, que a gente transmitiu para a Receita em 2020, agora até 30 de junho, o limite era aqueles produtores que auferiram mais de 7 milhões e 200 estariam obrigados a esse livro em formato digital. E agora, a partir desse ano de 2020, os fatos que já estão ocorrendo agora, que desse livro que vai ser entregue em 2021 e os demais que vão ser entregues para frente, todo produtor que tiver uma receita bruta superior a 4 milhões e 800 já vai estar obrigado à entrega do livro caixa digital do produtor rural. Certo, pessoal? E aqui eu trago um slide das preocupações que o produtor rural tinha antes do livro caixa digital e as preocupações desse produtor após a implementação do livro caixa digital. Então, antes da implementação do livro caixa, o produtor tinha as suas maiores preocupações com o preço para vender, preço para comprar, a produção rural, né, a produção dos alimentos, de fato, que é a principal atividade desse gestor do negócio, os insumos, o clima, as máquinas e a sucessão, né? Quem vai tocar esse negócio quando não estiver mais aqui? Essas eram as principais preocupações do gestor do agronegócio antes do livro caixa. E o imposto de renda já figurava ali, mas com uma um pouquinho menor do que as demais, né? Então eu me preocupava mais em tocar o meu negócio, tinha preocupação com o imposto de renda, mas não era o meu foco principal. O que acontece, e deve pelo menos acontecer, após o livro caixa digital? Essa preocupação com o imposto de renda ela vai aumentar e ficar equivalente às demais preocupações, ou pelo menos deve ser assim. E é isso que eu vou tentar mostrar um pouco mais para frente nessa live de hoje, para vocês compreenderem o porquê que eu digo isso, né? Por que o produtor precisa ainda mais se preocupar com o imposto de renda e dar mais atenção ao imposto de renda por causa dessa declaração nova que é o livro caixa digital do produtor rural. E também um pouco disso eu trago esse slide para conscientizar que, falando com a maioria dos produtores nesse ano, né, nesse primeiro ano de obrigatoriedade, a maioria dos produtores está bem preocupado com o livro caixa digital, se fala bastante dessa obrigação. Mas alguns produtores ainda pensam que essa obrigação é uma obrigação do contador, ou que o software que eu tenho vai ter que resolver alguma situação e eu ainda não me preocupo tanto como deveria. E é isso que eu vou tentar mostrar, que o produtor, de fato, e não só o contador ou quem faz softwares, tem que estar preocupado com o livro caixa. A maior preocupação é do produtor, porque qualquer equívoco que esse produtor cometa numa informação pode gerar danos para o negócio, né? Pode gerar multas e autuações da Receita Federal. E aí eu começo pelo primeiro tópico, que eu vou demonstrar para vocês a evolução da fiscalização da Receita Federal, que culmina ali com o livro caixa digital. Então, por que o produtor rural deve se preocupar mais com o imposto de renda e deve se preocupar muito com esse livro caixa digital? Primeiro,
A Receita Federal ela vem evoluindo muito nos seus métodos de cruzamento de informações e também de efetividade em fiscalização e produtividade dos seus auditores. E aqui eu trago algumas mudanças que ocorreram de 2007 para cá, mudanças consideráveis que aumentaram as autuações no agronegócio e nas demais atividades, mas principalmente no agronegócio. Então, a partir de 2007, com a implementação da nota fiscal eletrônica, então a gente sabe que a maioria dos estados ainda está implementando essa nota, né? O Mato Grosso está uma fase mais adiantada, tem alguns estados implementando, mas mesmo quando não estava a obrigação para as vendas do produtor rural serem através de nota eletrônica, as compras daquele produtor rural, ou seja, todas as notas de insumos, de máquinas que o produtor comprava, tinha essa nota eletrônica vinculada a uma inscrição estadual e o CPF desse produtor. Portanto, a Receita Federal, a partir da nota fiscal eletrônica, começou a conseguir controlar tanto as compras quanto as vendas dos produtores rurais. E, além disso, o Mato Grosso teve um bônus, né, nessa situação, porque desde 2013, e aí teve um cronograma que foi indo de 2013 a 2016, dependendo do faturamento, todos os produtores rurais, pessoa física do Mato Grosso, são obrigados a entregar uma declaração que se chama o SPED fiscal. E o que é essa declaração? Tem que informar, né? Esse produtor, pessoa física, precisa informar para o fisco todas as movimentações que se teve, tanto as notas fiscais emitidas de venda, né, quanto aquelas notas de compras, né, de despesas da atividade rural, devem ser informadas nessa declaração. E com isso, os produtores do Mato Grosso, principalmente, já têm uma amostra do que é o livro caixa digital, do que vai ser o livro caixa digital para frente. Porque quando se implementou esse SPED fiscal no Mato Grosso, as fiscalizações cresceram consideravelmente. Então, pessoal, esse primeiro ponto mostra como a Receita Federal controla hoje as compras e vendas dos produtores rurais para achar divergências na declaração de imposto de renda que esse produtor faz ali até abril do ano seguinte aos fatos, né? O segundo item mostra a evolução da fiscalização da Receita no controle das contas bancárias. Então, em 2007, a Receita pegou um gostinho ali pelo controle, porque como tinha o imposto que era CPMF, que acabou em 2007, com isso, para poder cobrar a CPMF, a Receita tinha que saber a movimentação dos contribuintes. E aí ela percebeu que era um grande caminho para seguir para frente esse controle, porque dava bastante subsídio para buscar inconsistências, né, nas declarações das pessoas físicas. Então, acabando a CPMF em 2018, se criou a DIMOF em 2008, que seguia monitorando as contas bancárias, os bancos tinham que transmitir para a Receita essa declaração, e, por fim, entrou em 2015 a E-Financeira, que hoje está em vigor, e todo aquele produtor rural e contribuinte em geral, pessoa física, que tiver uma movimentação maior do que R$2.000, o banco já é obrigado a informar toda a movimentação bancária dessa pessoa física para a Receita Federal. Com isso, a Receita Federal consegue também controlar as informações dos extratos bancários do produtor rural, sem ter que pedir para o produtor rural a informação, sem ter que pedir os extratos. Ela até pede no processo de fiscalização, mas ela já tem essas informações automáticas para cruzar com outras declarações e achar possíveis inconsistências. E aí faltava, né? A gente tinha compras e vendas já monitoradas, faltava, e bancos também monitorados, faltava aquelas operações em moeda em espécie, que era muito mais difícil de controlar e se achava que não ia conseguir se controlar pagamentos efetuados em espécie. E a partir de 2014 começou um pouco a se controlar através do COAF, que os contadores, por exemplo, tinham que informar a Receita Federal algumas operações de dinheiro em espécie, a Receita Federal não, desculpa, o COAF, mas que tinha um convênio com a Receita Federal, que a Receita conseguia chegar nas informações. E em 2018 a Receita evoluiu um pouquinho mais e criou a DME, que é a Declaração de Operações Liquidadas em Moeda em Espécie. E a partir dessa declaração, toda vez que eu receber a partir de R$30.000 em dinheiro em espécie, se eu recebi R$30.000 de dinheiro em espécie, eu tenho que enviar uma declaração no mês para a Receita Federal informando de quem eu recebi esse dinheiro em espécie. E essa informação é bom vocês guardarem, porque para frente a gente vai ver que um dos reflexos que o livro Caixa Digital traz tem a ver com essa declaração.
E além disso, da evolução dos cruzamentos que a Receita fez, ela ainda conseguiu evoluir na efetividade e produtividade dos auditores. Então, a Receita hoje tem informação das compras e das vendas, das contas bancárias e dos pagamentos e recebimentos em moeda e em espécie, né, em dinheiro em caixa. Por que todo mundo que faz alguma operação inconsistente não é autuado hoje? Né? Porque falta mão de obra. Né? É impossível que se consiga monitorar, fiscalizar, autuar e cobrar todos os produtores rurais do Brasil com o corpo técnico que se tem. Né? É inviável se monitorar 100%, né? E conseguir autuar e descobrir 100% das inconsistências nas declarações de imposto de renda do produtor rural. Mas para resolver esse problema, a Receita Federal criou dois mecanismos, criou alguns mecanismos, mas eu destaco principalmente dois, que é a Delegacia de Grandes Contribuintes, que foi criada em 2010, e para vocês terem uma ideia, essa declaração, essa Delegacia dos Grandes Contribuintes, ela para 2020, né, está lá no Plano Anual de Fiscalização da Receita Federal, que em 2020 ela vai monitorar apenas 6.488 contribuintes, ou seja, menos de 6.500 contribuintes que vão ser monitorados pela Delegacia de Grandes Contribuintes. Esses 6.500 aproximadamente representam 0,01% de todos os contribuintes do Brasil. Mas esse 0,01% de contribuintes é responsável hoje por 61% da arrecadação total do Brasil. Ou seja, a Receita Federal consegue voltar os seus olhos, né, e dos seus auditores para 0,01% dos contribuintes brasileiros e, com isso, né, uma força muito menor, ela monitora 61% da arrecadação total do Brasil. E isso, logicamente, aumenta muito a efetividade das fiscalizações. Então, os auditores conseguem, né, ter mais tempo livre para fiscalizar outras operações, porque eles já têm 61% da arrecadação controlada dentro da Delegacia de Grandes Contribuintes. E um outro item que aumentou bastante a eficiência e a produtividade das fiscalizações da Receita diz respeito a um bônus de eficiência e produtividade criado para auditores fiscais lá em 2016. E o que é esse bônus? Né? Aquele auditor que autuar mais, que produzir mais, que arrecadar mais para a Receita Federal, ele teria direito, através desse bônus implementado em 2016, a um percentual. Né? Ele teria um bônus realmente por arrecadar mais para a Receita Federal. E aí eu trago um gráfico aqui para contextualizar essa informação. Olha só, o bônus foi instituído em 2016, tá? Primeiro ano. Eu fiz uma marcação aqui para vocês visualizarem do primeiro ano da instituição do bônus. Ele passou a ser cobrado, logicamente, a partir de 2017. Então, vocês vejam que em 2016, quando ainda não se tinha a instituição desse bônus, cada auditor fiscal da Receita Federal arrecadava 51 milhões de reais em autuações para a Receita Federal. Então, era 51 milhões de reais por auditor em 2016. No primeiro ano da implementação do bônus, no primeiro ano que se efetivamente pagaria esse bônus, subiu em 2017 para 85 milhões a arrecadação por auditor fiscal. Em 2018, seguiu subindo para 87 milhões de reais, o que cada auditor fiscal arrecadava em autuações, recuperava em autuações para o fisco, né? Em operações, de novo, que não estavam corretas nas declarações do produtor, por exemplo, o auditor autuava e conseguia recuperar, cada auditor, 87 milhões para a Receita Federal. E aí, em 2019, que é o último ano agora, e em 2020 está em andamento, ainda não tem esse levantamento, cada auditor fiscal da Receita Federal conseguiu arrecadar, em média, 98 milhões de reais. Ou seja, depois da implementação do bônus de produtividade dos auditores fiscais, em 3 anos, praticamente se dobrou o que cada auditor fiscal recupera para a Receita Federal em impostos. Se passou de 50 mil reais, aproximadamente 50 milhões de reais, 51 milhões para 98 milhões. Então, vocês podem ver que isso melhorou muito a produtividade dos auditores e, claro, aumentando a arrecadação da Receita Federal, aumentam as autuações para os produtores rurais e por isso que a gente tem que se precaver com o livro caixa, que é
o sexto item que eu trago para vocês da evolução dos órgãos fiscalizadores, né, da evolução principalmente da Receita Federal na fiscalização das pessoas físicas. Por quê? Com o livro Caixa Digital do Produtor Rural, além de todas essas informações isoladas que a Receita já tem de nota fiscal emitida de venda ou das compras, também do controle das contas bancárias, das moedas em espécie, no livro Caixa Digital eu vou informar as mesmas informações detalhadamente, diferente do que é hoje no imposto de renda, do que era antes da informação, né, da obrigatoriedade do livro Caixa Digital do Produtor Rural. Ou seja, o auditor da Receita vai ter, em formato digital, todos os lançamentos detalhados de compras e de vendas que aquele produtor efetuou durante o ano, para poder cruzar tanto com a declaração de imposto de renda, quanto com todas essas declarações que eu trouxe nesses outros itens para vocês. E aí, com isso, vai ficar muito mais fácil do auditor achar inconsistências. E aí, eu trago um exemplo desse plano plurianual que a Receita Federal traz todos os anos, né, que apresenta o resultado do ano anterior e o plano de fiscalização para o ano seguinte. Nesse último plano de 2019 e 2020, está previsto que a Receita Federal vai intensificar esforços na fiscalização através do cruzamento das notas fiscais eletrônicas emitidas, tanto as de venda quanto as de compra, com aquelas informações prestadas no imposto de renda do produtor rural e também no livro Caixa Digital, a fim de encontrar despesas aumentadas indevidamente e receitas omitidas indevidamente. Certo, pessoal? Então, o principal motivo que a gente tem que se preocupar, né, que o produtor rural precisa se preocupar com o livro Caixa Digital, hoje é a evolução da fiscalização da Receita Federal. E qualquer inconsistência que a gente tenha nessa declaração pode gerar multas pesadas para o produtor rural. Então, por exemplo, se o produtor rural ele deixa de contribuir o imposto de renda que deveria por causa de uma inconsistência que é constatada por um auditor que está com uma produtividade elevada, com esses mecanismos de efetividade da Receita Federal, muito mais fácil consegue encontrar essa inconsistência, numa autuação, além daquele imposto que o produtor deixou de pagar, ele ainda pode pagar uma multa de 150% em cima do valor que se deixou de pagar. Então, eu trago isso, que é uma informação que parece, em alguns momentos, terrorismo, né? Mas é uma informação que o produtor precisa saber para que ele possa controlar melhor e se importar mais com essas informações, com a qualidade das informações que ele presta ao fisco. Porque se eu, produtor rural, cometo qualquer equívoco, eu tenho que saber que tem todos esses mecanismos aqui que a Receita tem lá para me monitorar e descobrir alguma operação que eu possa ter errado, que eu possa ter deixado passar. Então, por isso que o produtor rural, como estava naquele primeiro gráfico ali, precisa cada vez mais se importar com o imposto de renda e, consequentemente, com o livro Caixa Digital do produtor rural. Certo? E aí eu trago aqui um exemplo só numa linha do tempo do que a gente falou, mais algumas coisas. Então, só para vocês verem que todas essas inovações que eu trouxe de 2017 até 2018, elas foram monitorando algumas atividades específicas, as compras e vendas, contas bancárias, dinheiro em espécie, e aumentando a fiscalização, mas, principalmente com a implementação do livro Caixa Digital do Produtor Rural, vocês podem ver que de 2019 para 2020, a gente vai ter uma mudança e uma evolução em todos esses itens que a gente teve lá de 2007, até 2018. Isso reflete aqui num gráfico que o quanto é inovador, né, e o quanto vai trazer de impacto essa inovação do livro Caixa Digital para os produtores rurais a partir de 2019 e de 2020. Certo? Então, agora a gente passa para os principais pontos de atenção na confecção do livro Caixa. Se a Receita está evoluindo, se uma autuação por uma inconsistência pode ser pesada, eu tenho que ter cuidado, principalmente com alguns pontos que podem me trazer um prejuízo maior se eu cometo um equívoco na hora de declarar, de transmitir esse livro Caixa Digital. Eu separo alguns desses pontos que eu considero como principais e que podem ocasionar os maiores danos, ao meu ver, ao produtor rural se entregar essas informações com qualidade, sem qualidade ou faltando alguma informação.
O primeiro item se refere o registro que é informado o cadastro de imóveis rurais do produtor. E o que é esse registro? É um cadastro onde o produtor tem que informar todos esses itens que eu coloquei. Então, dentro desse cadastro de imóveis rurais, lá no livro Caixa Digital do Produtor Rural, eu tenho que informar cada imóvel que eu possuo, o CAFIR desse imóvel, o CAEPF, a inscrição estadual, o tipo de exploração desse imóvel e o percentual da exploração que eu tenho nesse imóvel rural. Tudo isso eu vou ter que informar de formato digital para a Receita Federal. Quais são os principais pontos de atenção que eu vejo aqui nesse item cadastro de imóveis rurais? Primeiro, as informações que eu coloco nesse cadastro, elas têm que bater principalmente com as informações que estão previstas lá no meu ITR. E o segundo ponto, como eu vou informar o CAEPF dos meus imóveis rurais, hoje o CAEPF substituiu a matrícula 100, que é o INSS da pessoa física, né? A matrícula, o cadastro do INSS da pessoa física. Então, o Fundo Rural, ele está ligado, né? As declarações acessórias, elas mencionam, são ligadas do Fundo Rural, do INSS, com esse CAEPF. Então, informando o CAEPF aqui para a Receita Federal, a Receita pode verificar alguma inconsistência nas minhas informações previdenciárias, porque ela consegue cruzar o que eu informei no meu livro Caixa Digital de pagamento de Fundo Rural, por exemplo, no ano, e o que realmente eu deveria ter pago, porque está lá na minha GFIP ou no meu E-Social vinculado ao meu CAEPF. Então, esses são os dois pontos, ao meu ver, que não ficam tão claros, que podem dar problema, mas informações diversas do que está declarado no meu ITR e também informações previdenciárias. Também tem um item dentro do livro Caixa Digital do Produtor Rural que se chama cadastro de terceiros. Então, esse cadastro de terceiros, eu vou ter que informar todos aqueles terceiros que participam junto comigo naqueles imóveis que eu exploro. Então, se eu exploro um imóvel sozinho, eu vou informar lá no meu cadastro de imóveis apenas 100% da participação, apenas eu explorando aquele imóvel. Mas se eu tenho, por exemplo, uma parceria com outro produtor rural, eu vou informar no meu cadastro de imóveis rurais que eu tenho uma exploração em parceria com 50%, por exemplo, de participação nesse imóvel, né? 50% desse imóvel sou eu que exploro, e aí nesse cadastro de terceiros eu vou ter que informar quem é que explora junto comigo e qual o percentual na exploração desse terceiro naquele imóvel que eu cadastrei. Então, eu vinculo esse imóvel cadastrado e digo quem é o terceiro que participa comigo. Qual é o maior risco desse cadastro de terceiros, ao meu ver? É que os contratos de exploração da atividade rural com terceiros, eles devem ser muito bem elaborados. Por quê? Eu vou informar, por exemplo, que eu tenho um percentual de exploração de um terceiro em forma de uma parceria. Mas, dentro dessa exploração de parceria, se numa parceria eu não tenho, eu recebo valores fixos, por exemplo, eu não tenho um percentual, eu não corro riscos junto com esse parceiro, para a Receita Federal não é uma parceria. Se eu não corro risco, é um arrendamento, que é mais oneroso tributariamente para o produtor rural. Então, informando aqui nesse cadastro de terceiros qual é o modelo de exploração que eu tenho, se é parceria ou arrendamento, por exemplo, eu tenho que ter um contrato que reflita a realidade da minha exploração. Então, é uma forma de checar a Receita Federal com os valores que eu informo no meu imposto de renda, com o que está aqui no livro caixa e com o contrato que eu tenho de exploração. Então, isso reforça o cuidado para um contrato de exploração bem feito. Os contratos até podem ser verbais, mas para a Receita Federal, numa fiscalização, não tem tanta força um contrato verbal, porque eu não tenho como provar realmente quais eram os requisitos daquele contrato. Então, isso reforça a necessidade de ter contratos muito bem elaborados. E eu menciono aqui também o comodato, que é muito importante a gente saber e ter esse cuidado, porque para não ser tributado pelo imposto de renda, o meu comodato, o meu contrato de comodato, ele não pode ser feito com terceiros, né? Ele só pode ser feito com membros da minha família, com parentes de primeiro grau ou cônjuges. Se eu fizer um comodato com um vizinho, se eu fizer um comodato com qualquer terceiro que não tenha uma relação parental comigo, esse comodato pode ser enquadrado como um arrendamento e também ser tributado
na tabela progressiva do imposto de renda até 27,5%. Então, esse cadastro de terceiros vai expor as formas de exploração e vai exigir que os meus contratos sejam bem elaborados e condizam com o que está informado dentro do livro caixa digital do produtor rural. Outro ponto importante é o cadastro de contas bancárias. É bem importante, porque lá eu vou dizer todas as contas bancárias, vou cadastrar dentro do livro caixa digital, todas as contas bancárias que o produtor rural utiliza na atividade rural. Então, se a Receita Federal sabe as contas que, de fato, eu uso na atividade rural, sabe toda a movimentação que eu declaro lá como atividade rural, ela consegue identificar mais facilmente os recebimentos que eu não declarei. Porque a Receita Federal, através da e-financeira, que eu trouxe ali no começo da apresentação, sabe todo o extrato bancário de todas as contas do produtor. Mas ela não consegue saber, não conseguia, até o livro caixa digital, saber qual conta de fato o produtor usa na atividade rural. Essa informação não precisava ser prestada na declaração do imposto de renda. Mas aqui, no livro caixa digital do produtor rural, precisa informar todas as contas bancárias que o produtor utiliza na atividade rural e discriminando a instituição bancária, a agência e a conta. Então, a Receita consegue ver melhor os recebimentos que eu, como produtor rural, não informei, né? Omiti, por acaso, numa declaração. E outro ponto importante desse cadastro de contas bancárias é que, se eu não informo lá no meu lançamento, né, quando eu vou escriturar um pagamento ou um recebimento, que essa conta, que essa despesa ou receita saiu ou entrou de algum banco, eu tenho que informar sempre o banco que foi feita essa saída ou entrada de dinheiro. Se eu tenho uma despesa que não saiu do banco, necessariamente ela tem que ter saído do caixa ou de uma conta no menores em trânsito, que a gente vai ver aqui para frente qual é o motivo. E aí, por que eu trago como atenção aqui? Porque se eu tenho movimentações bancárias, tanto de recebimento como de pagamento, eu tenho que saber se não saiu do banco e foi por caixa. Essa operação que não saiu do banco e foi por caixa, ou vai ser informado como caixa, ela teria que ser acompanhada de uma declaração que eu trouxe também no início para vocês e mencionei que seria importante para o entendimento para frente, que se chama a DME, que é a Declaração de Moeda em Espécie. Então, se eu recebi, e foi mais de R$30 mil no mês, recebi e digo que eu recebi por caixa, a Receita Federal vai me cobrar a DME que ampare aquela receita por caixa. Se eu fiz pagamentos, que eu vou dizer que foi via caixa, no meu livro caixa digital, necessariamente eu vou ter que ter um saque da minha conta bancária, comprovando, ou então uma DME dizendo de quem que eu recebi aquele dinheiro para então poder fazer pagamentos via caixa. Então esse para mim é um dos principais pontos que tem que se cuidar também, que todas as movimentações que eu for informar que eu recebi ou paguei por caixa, eu tenho que estar ciente que tem que estar amparadas por uma DME. E o último ponto aqui de atenção é o registro, né, a aba dos lançamentos lá dentro do livro Caixa Digital, que é aqui que tudo vai acontecer de fato, né? Então aqui é o livro Caixa Digital da Atividade Rural. As outras abas eram todas cadastrais. Nos lançamentos eu vou informar todas as notas de despesa que eu tive, a data, as receitas também, a data que eu recebi, a qual imóvel pertence a despesa ou a receita, que isso é outra novidade, né? Eu vou ter que informar o imóvel de que está saindo aquele produto que eu estou vendendo, por exemplo. O imóvel que está saindo um pagamento de uma despesa. Tudo isso é uma novidade. Não tinha antes essa obrigatoriedade de eu dizer de qual imóvel está saindo. Isso abre também abre também a informação do móvel. Agora eu estava olhando ali, a Jussara pergunta sobre a DME. Já te respondo, Jussara. Então, abre aqui esse imóvel pertencente, né? Saber de qual imóvel pertencente abre uma oportunidade desse produtor ter que conversar com quem faz a contabilidade, com o contador ou com o software que esse produtor tem internamente no escritório para saber e adequar as operações, porque a maioria dos sistemas hoje não é obrigatório informar a que imóvel pertence uma despesa ou uma receita. E essa é uma grande novidade que, para o livro Caixa Digital, eu preciso informar o imóvel que está saindo essa despesa ou que está entrando a receita. E respondendo a Jussara, já adiantando a pergunta, o DME é só para recebimentos em dinheiro em espécie, recebimentos por caixa.
a partir de 30 mil reais. Mas se eu pago despesas por caixa, eu tenho que ter uma retirada do meu banco ou então uma DME respaldando um recebimento que eu tenha recebido direto por caixa. Então, por isso que a DME tem que ser observada tanto quando eu recebo, quando eu pago por caixa dentro do meu livro caixa digital. Certo, Jussara? Qualquer dúvida aí, mantenha o contato. E aí aqui eu vou informar também quem é que participou, né, desse lançamento, né, de quem eu comprei ou para quem eu vendi a minha produção, o CPF ou CNPJ desse fornecedor ou cliente. E aí tem 3 tipos de lançamento, que são receitas, despesas, investimentos e entrega para venda futura e o valor dessa despesa ou dessa receita. E outra informação importante é que somente vão fazer parte do livro caixa digital as receitas e despesas relacionadas com a atividade rural e também apenas aquelas exercidas no Brasil. Então, se eu tenho uma área no Paraguai, por exemplo, ou no Uruguai, eu não vou informar as despesas e receitas dessas áreas do exterior dentro desse livro caixa. O livro caixa é especificamente para despesas e receitas da atividade rural dentro da atividade rural exercida no Brasil. Certo, pessoal? E aí, agora, finalizando, eu resumo o ponto de atenção principal para mim, que é o que eu falei há pouco, né? Eu tenho que ter, no lançamento, informar o tipo de lançamento que está aqui. Dentro desse tipo de lançamento, eu vou ter que dizer se saiu do banco, dentro da conta aqui, caixa, conta bancária ou numerários em trânsito, eu vou ter que informar para cada uma das notas fiscais de despesa e de receita se foi via banco, se foi por caixa, né? Ou seja, se foi moeda em espécie, ou se não foi nenhum dos dois, será através da conta numerários em trânsito, que vocês vão ouvir falar bastante daqui para frente, que é a conta número 999. E por que é um cuidado essa conta numerários em trânsito, né, pessoal? Porque se eu não recebi por banco, se eu tenho uma nota fiscal que eu vou declarar como despesa no meu imposto de renda da pessoa física lá na minha atividade rural, e eu não recebi via banco, necessariamente ela deve ter sido recebida via caixa, ou seja, recebi em moeda em espécie, teria que ter a DME. Se eu não tenho essa DME, a única escapatória que eu tinha para informar seria essa conta numerários em trânsito. Mas essa conta numerários em trânsito só tem algumas opções previstas no regulamento, né, e nos manuais fornecidos pela Receita sobre o livro caixa digital para essas situações que eu trago aqui. Então, eu uso a conta numerários em trânsito quando o dinheiro transitou na conta de um parceiro, por exemplo, ou na conta de um condomínio rural, e não foi diretamente na minha conta. Quando efetua retenções de tributos. Retenções de tributos também por exemplo, a retenção do fundo rural é uma despesa que não transita pela conta, porque o cliente já me paga o valor líquido. Então, eu vou informar também nessa conta numerários em trânsito. Em alguns casos de bens financiados, barter, troca de bens da atividade por outros bens, né, quando eu dou um bem na entrada, também é uma hipótese prevista para numerários em trânsito. E os dois principais pontos de cuidado que são permitidos pela Receita para informar na conta numerária em trânsito, mas eu teria bastante cuidado, são os pagamentos e recebimentos em grãos e os cheques de terceiros. Por quê? Porque quando eu pago alguma conta em grão, eu tenho que levar a tributação, a entrega daquele grão. Então, eu entrego o grão para pagar a compra de uma fazenda, por exemplo, essa entrega do grão, ela deve ser tributada como receita. Então, se eu for colocar o pagamento de alguma despesa na conta numerários em trânsito, referindo-se a alguma entrega que eu fiz em grãos, necessariamente vai ter que ter um recebimento também na mesma conta numerários em trânsito com a informação da entrega desse grão, consolidando a receita. Certo, pessoal? Então, esses são os principais pontos de atenção, ao meu ver, que deve ser cuidado pelo produtor, juntamente com o contador, né? E aqui vai ser um exercício bastante interessante ali, de um acompanhamento de perto do produtor junto com o contador, para conseguir, então, entregar com o máximo de qualidade possível essa declaração e evitar problemas com o fisco. E agora, a gente parte para as principais dúvidas. Então, o objetivo dessas principais dúvidas não é, claro, nesse momento, eu trazer todas as possíveis dúvidas que vocês venham a ter, né? Essas dúvidas vão
surgindo na operacionalização do dia a dia. Mas qual foi a minha intenção nessas principais dúvidas, né? Eu resumi em 5, primeiramente, 5 principais dúvidas que os produtores têm me perguntado nesses 2 anos aí, desde 2018, né, que soube-se que ia ter esse livro Caixa Digital. Então, em todas as nossas consultorias, nossos produtores, tanto clientes como parceiros, contadores, vêm nos perguntando, né, como fica algumas situações. Eu separei as 5 principais dúvidas, as que mais se repetem, as que são mais complexas, e aí eu trouxe uma pergunta bônus que teve um participante que perguntou ali para o Alex antes, e aí eu já coloquei no material. Então, são 6 perguntas para esclarecer as que eu considero principais dúvidas. Claro que vocês vão ter mais dúvidas e aí vocês podem entrar em contato com a gente nesse celular aí que está aí, embaixo do meu vídeo, que é o celular que atende por WhatsApp também, da Safras e Cifras. Podem mandar as dúvidas que vocês tiverem aí, e qualquer dúvida que tiverem, quiserem conhecer mais a empresa também, é só entrar em contato aí por esse WhatsApp da Safras e Cifras. Então, começando, uma das principais dúvidas que os produtores manifestaram nesse período de livro Caixa Digital é como eu declaro uma conta bancária de uma parceria ou de um condomínio. E por que a preocupação e por que é importante, né, esse questionamento? Porque se eu tenho uma parceria ou um condomínio, são várias pessoas explorando junto a atividade rural. Então, pode ser que existam várias contas para essa atividade rural e cada conta no nome de uma pessoa, também porque os bancos geralmente permitem que uma conta bancária tenha no máximo ali 4 participantes, né? Então, é difícil tu ver uma conta conjunta com, por exemplo, 10 participantes. E, às vezes, uma parceria pode ter 10 parceiros dentro de um mesmo contrato. Então, era uma dúvida bem interessante, antes de vir o livro Caixa Digital, como é que eu declaro uma conta bancária de um produtor rural, se essa conta pode ser várias contas diferentes dos parceiros transitando e a despesa ela tem que ser dividida pelo percentual, né, do parceiro ou do condômino. E aí, o Perguntas e Respostas do livro Caixa Digital do Produtor Rural esclarece essa pergunta e traz uma questão que dá muita segurança para esse produtor rural. Porque ela diz que ou todos os participantes devem informar aquelas despesas ou receitas que transitaram por uma conta de um outro parceiro ou condômino, ela pode fazer um lançamento na conta Numerários em Trânsito, que é a conta 999, ou então ela pode ter um documento, né, registrado que diga que aquelas contas pertencem à parceria. Então, aqui, essa pergunta 25 do Manual de Perguntas e Respostas sobre o livro Caixa Digital, elaborado pela Receita Federal, esclarece que, se, por exemplo, existir um documento que diga que tem vários parceiros explorando junto e que aquelas contas, por mais que sejam no nome de apenas 1 ou 2 parceiros, por exemplo, pertencem à parceria ou ao condomínio, pode ser informado dentro do livro Caixa Digital do Produtor Rural como se fosse uma conta própria. Mas, para isso, esse contrato que diga que essa conta pertence a todos os parceiros tem que ser registrado, né, para ter mais força perante a Receita Federal. Certo? Então, essa foi a primeira dúvida que é bem importante e se discute bastante, que é se eu posso declarar uma conta bancária da parceria como uma conta própria, posso informar essa conta dentro do meu registro, ou se eu preciso informar necessariamente na 999, e aí traz um alento aí para os produtores, porque eu posso fazer um contrato registrado dizendo que as contas dos vários parceiros, todas elas pertencem à parceria nos percentuais de cada um. Então, isso é uma novidade boa aí para o produtor rural. Segunda dúvida frequente e bem importante também, se refere às despesas correspondentes a mais de um imóvel. Então, eu trouxe ali para vocês que uma das inovações do livro Caixa Digital, e um dos pontos de atenção, um dos principais pontos de atenção, é que hoje, com o livro Caixa Digital, eu preciso dizer para a Receita de qual imóvel saiu a produção, de qual imóvel eu estou emitindo uma nota de receita, e para qual imóvel eu também estou contraindo as despesas como os insumos. Isso, anteriormente, não se precisava ter essa informação, se tinha apenas se quisesse para um controle gerencial. Então, como é que ficam essas despesas que eu faço em mais de um imóvel?
Porque eu posso comprar os insumos para a safra e usar em 3 imóveis diferentes. E aí essa nota vai ter que sair no nome de um imóvel, por exemplo. Como eu faço esse lançamento dentro do livro Caixa Digital? E aí também vem uma boa notícia para os produtores, que está aqui esclarecido na pergunta 24 desse manual de perguntas e respostas da Receita Federal sobre o livro Caixa Digital, que é as despesas do produtor rural, que são comuns a vários imóveis, elas podem ser atribuídas a um dos imóveis, que ela vai ser preferencialmente a principal área que se refere o produtor rural, né? Então eu vou escolher a principal área que eu tenho, a maior área produtiva, né? A parte que eu mais usei aquela despesa foi na minha área X, eu vou lançar o total da despesa naquela área, que é uma facilidade para o produtor rural. Ou então, se eu quero deixar de uma forma mais específica, eu posso também utilizar um método de rateio dessa despesa e informar imóvel por imóvel. Mas eu acho que a forma mais simples que tem para o produtor rural é informar o imóvel preponderante, portanto, é também uma notícia boa, um alento aí para os produtores rurais, porque tem essa possibilidade, né? Menos um controle aí, menos uma adequação que o produtor tem que fazer junto ao contador e ao software que ele utiliza, né? Terceiro ponto, e um dos mais polêmicos aqui, se refere aos adiantamentos. Então, o que são adiantamentos? A gente tem o imposto de renda do produtor rural, ele é regido pelo regime de caixa, ou seja, eu considero uma receita da atividade rural sempre pelo momento que eu efetivamente recebi o dinheiro. E da mesma forma, o pagamento vai ser considerado como despesa no momento que eu efetivamente desembolsei, né, que eu paguei aquela despesa. Então, essa é a regra geral da atividade rural, né, do imposto de renda da atividade rural. Mas existem algumas exceções a essa regra geral. E uma delas é o adiantamento de tanto de receita como de despesa. E o que é esse adiantamento? O adiantamento de receitas, ele até não tem nenhuma polêmica e já vinha previsto dentro do imposto de renda das pessoas físicas. Então, ele se dá esse adiantamento de receita quando eu recebo o dinheiro pela venda da soja, por exemplo, vendi uma soja, firmei o contrato, já recebi o dinheiro agora em 2020, mas eu só vou entregar essa produção em 2021. Como é que fica a tributação dessa receita? Nessa questão que é o adiantamento de uma receita, como é que ficaria no imposto de renda? Ficaria assim, eu vou levar a tributação da atividade rural apenas no ano que eu efetivamente entreguei o produto. E como era assim na declaração do imposto de renda, acompanha no livro Caixa Digital do produtor rural. Então, o adiantamento de receitas, né, quando eu recebo um dinheiro anteriormente, mas só vou entregar o produto num outro ano, eu só vou reconhecer como receita quando eu efetivamente entreguei aquela soja para o cliente em 2021, como foi o meu exemplo. Certo? Essa questão não tem nenhuma polêmica. A gente entra para outro ponto, que é os pagamentos antecipados, que esse já gera um pouco de dúvida maior nos produtores e também polêmicas de interpretações diferentes. O que é o adiantamento da despesa, né, ou o pagamento antecipado? É da mesma forma que quando eu recebo um dinheiro e ainda não entreguei o produto, ainda não vou considerar a Receita Federal entende que se eu paguei um produto, ou seja, se eu antecipei insumos, se eu paguei em 2020 todo o meu insumo da safra de 2021, mas só vou receber esses insumos em 2021, a Receita Federal entende que essa despesa também só vai poder ser aproveitada em 2021. E esse entendimento está consolidado lá no Manual de Perguntas e Respostas do Imposto de Renda. Então, até 2009 se usava uma analogia ao mesmo dispositivo legal que trata do adiantamento de receitas. Posteriormente, começou a se utilizar o mesmo dispositivo que trata dos consórcios, e a única polêmica que existe nesse pagamento antecipado, né, ou seja, nesse adiantamento de despesa, é que na instrução normativa ele se refere apenas à receita, ele não se refere ao adiantamento da despesa, né? Mas no Manual de Perguntas e Respostas da Receita Federal e agora no Manual do Livro Caixa Digital da Atividade Rural, também o Manual Oficial da Receita Federal, lá na pergunta 37 fica claro que nesses pagamentos antecipados de insumos,
o que vai ir para o meu livro caixa, ou seja, o que vai computar como despesa é a nota da remessa, né? Quando eu entrego, quando eu recebo de fato o adubo. Vamos dizer que eu comprei um adubo em 2020, mas vou receber em 2021, cada remessa que esse meu fornecedor me fizer vai acompanhar uma nota de simples remessa. E essa pergunta 37 do manual do livro caixa digital do produtor rural diz que o que eu vou informar no meu livro caixa é essa nota de simples remessa. Ou seja, esclarecer o quê? Para a Receita Federal, não importa o momento do pagamento do adubo. Eu posso pagar o adubo em dezembro de 2020 agora, mas fazer apenas um pedido, não ter a nota fiscal e não ter efetivamente recebido esse adubo, eu só vou poder aproveitar como despesa no ano que eu efetivamente receber aquele adubo, receber aquele insumo da minha atividade rural. Certo, pessoal? Então, essa é uma das questões mais divergentes, que eu mais vejo dúvidas e posição também de colegas contadores diferentes sobre esse ponto, mas o manual de perguntas e respostas, especificamente na pergunta 37, se vocês quiserem dar uma olhada, esclareceu esse ponto aqui, dizendo que o que vai ser informado como despesa é a nota de simples remessa que acompanha o recebimento desse insumo. Outro ponto bastante complexo aqui, que causou muita dúvida nos produtores no início da implementação do livro, é quanto aos bens adquiridos através de financiamento bancário. Então, o que acontece, né? Os bens adquiridos através de financiamento bancário, eles também são considerados como uma exceção ao regime de caixa. Por quê? Porque a Receita Federal considera que um bem adquirido através do financiamento bancário é como se a instituição bancária me desse o dinheiro e eu fosse lá e comprasse à vista aquela máquina, né, aquele equipamento que eu comprei através de um financiamento bancário. Na maioria dos casos, a própria instituição bancária paga diretamente o fornecedor. Então, esse dinheiro geralmente não transita na minha conta. Mas é como se eu tivesse comprado essa máquina à vista. Então, ela vai entrar como despesa da minha atividade rural 100% no ano que eu recebi a máquina, que eu recebi esse equipamento. E aí as parcelas bancárias, parcela do financiamento bancário, eu só vou aproveitar como despesa o juro que está embutido naquela parcela. A parte do capital, eu estou simplesmente pagando a instituição bancária aquele dinheiro que ela me emprestou e eu comprei à vista essa maquinária. Esse é o entendimento, é como se eu comprasse à vista. Mas a dúvida aqui é, como é que fica se eu tenho que lançar a despesa total no ano que eu recebi, de fato, aquela máquina, mas do meu banco pode ter saído apenas uma entrada ou não ter saído nada. Ou simplesmente a instituição bancária passar 100% do valor direto para esse fornecedor da máquina. Então, como que fica no meu livro caixa digital? A gente viu agora há pouco, aí fica um pouco mais fácil. Quando não sai do meu banco e nem do meu caixa, a conta que eu vou ter que utilizar é a conta numerários em trânsito. Então, se eu paguei um bem que foi através de financiamento bancário, eu dei apenas uma entrada de R$20 mil, por exemplo, eu vou informar o banco que saiu esses R$20 mil da entrada e vou informar o restante dessa nota fiscal, né, desse equipamento que eu recebi, eu vou informar lá como numerários em trânsito. Então, como está saindo de uma conta numerários em trânsito, porque não saiu nem do banco, não entrou no meu banco, né, o banco pagou diretamente a instituição, não transitou no meu extrato e nem do meu caixa, eu vou informar na conta numerários em trânsito. E a penúltima dúvida bastante frequente, essa é bem simples, mas ela causa ainda questionamento, principalmente daqueles produtores rurais e daqueles contadores de produtores que ainda não tiveram que fazer o livro caixa digital em 2019 porque estavam com faturamento abaixo do limite, né? Então, abaixo de 7 milhões e 200 que foi para agora 2019. Lembrando que para esse ano que está corrente, que vai ser entregue em 2021, baixou para 4 milhões e 800. Então, todos os produtores que tiverem faturamento bruto maior de 4 milhões e 800, a partir de 4 milhões e 800, estão obrigados nesse ano, que vai abranger uma faixa maior do que abrangeu no ano passado. Mas essa é uma dúvida bem pertinente. Então, qual é a dúvida? Como eu faço com a entrada de recursos de custeio via um financiamento bancário? Então, como é que eu vou informar no meu livro caixa digital que eu estou pagando algumas despesas, né, de custeio da minha atividade rural, se eu não tenho a origem, né, desses recursos? Como é que eu faço? Eu tenho que lançar
o financiamento bancário, eu tenho que informar como o lançamento, lá nos lançamentos da atividade rural, o financiamento bancário como sendo uma entrada. E essa questão é pertinente, porque na primeira versão do layout do livro Caixa Digital que a Receita Federal disponibilizou, ela trazia vários tipos de lançamento. Então, hoje eu mostrei ali para vocês que ficaram apenas receita da atividade rural, despesa de custeio e investimento e os produtos entregues referente a adiantamento de recurso financeiro. Então, ficaram apenas 3. Mas na primeira versão, tinha esses 5 tipos de lançamento. E como eu tinha que informar as minhas despesas não dedutíveis nesse item 3, eu tinha que ter uma conciliação bancária total. Ou seja, eu tinha que informar todas as minhas saídas daquele banco que eu informei aqui dentro do meu livro caixa, independente de elas serem despesas da atividade rural ou não. Porque eu tinha que informar que elas são não dedutíveis, mas elas saíram daquele extrato bancário. Então, nessa primeira interpretação, vinda com o primeiro layout da Receita, ficava claro que eu tinha que informar tudo aquilo que entrou de financiamento no meu banco também, como despesa não dedutível. Só que aí, já estamos no layout 1.3, né, a terceira versão do layout, e a partir da primeira alteração que se fez nesse layout, já se tirou essa obrigatoriedade de informar as despesas não dedutíveis. E aí, no manual de perguntas e respostas do livro Caixa Digital, ficou explícito que os lançamentos, né, na pergunta 14, para quem quiser acompanhar lá, que não cabe registro no livro Caixa Digital do Produtor Rural do financiamento bancário, da entrada desse financiamento no meu banco, até que eles sejam convertidos em despesa. Ou seja, eu não informo a entrada do recurso no meu banco, eu informo apenas as notas fiscais de despesa no momento que eu for pagando os fornecedores com o dinheiro que eu recebi desse financiamento de custeio. Certo, pessoal? Então, para frisar, eu não vou informar a entrada desses financiamentos bancários. Eu vou apenas informar as notas fiscais que eu paguei com o dinheiro oriundo desse financiamento. E aí, a última questão, que até não estava prevista, mas teve um questionamento ao Alex anteriormente, que foi da Florcena, se não me engano, Florcena Rodrigues, que até está interagindo aqui conosco no chat, que é quanto ao lançamento das operações com barter, né? Como é que funciona uma operação com barter? E aqui tem 2 perguntas também nesse manual, eu cito bastante o manual, porque é a forma mais clara que a gente tem da interpretação, né? Porque a legislação do livro Caixa Digital ela ainda é um pouco vaga, é algo muito recente, e nesse manual de perguntas e respostas a gente vai ter sempre as interpretações mais claras, né? Uma explicação de como vai funcionar na prática. Então, eu trago a pergunta 16, que fala como deve ser registrada a aquisição de insumos para quitação com recurso de safra futura, e aí ele deixa bem claro que, nesse caso, de uma aquisição de insumos para quitar com uma safra futura, só vai ser considerado como despesa no momento que eu efetivamente quitar a safra. E a pergunta 21, que fica mais claro ainda para o caso de barter, que era a pergunta da Florcena Rodrigues, que é a pergunta 21. No caso de aquisição de insumos por meio de troca, que é o barter, né? Barter é nada mais do que uma troca. Pela razão da entrega de grãos, qual o código da conta a ser informado uma vez que não ocorreu a transação financeira? Então, aqui fica bem claro que a entrega dos grãos deverá ser registrada como receita da atividade rural e a aquisição dos insumos como despesa no momento da entrega do produto, como ali estava claro também na pergunta 16. Então, como é que fica o barter? Eu entrego, no momento que eu entreguei o produto para pagar aquela despesa que eu tinha feito durante o ano, é naquele momento que eu entrego o produto que eu considero que eu estou pagando aquela despesa. Então, no momento que eu entrego o produto no barter, é que eu vou computar tanto a receita dessa entrega do produto, que é uma receita da atividade rural, quanto a despesa do produto. E como não vai, da despesa dos insumos, e como ela não vai transitar nem na conta bancária e nem no caixa, porque é uma troca, e tudo que for troca vai ser esse mecanismo. Se eu estou trocando uma caminhonete por uma outra caminhonete, se eu estou trocando um trator por um trator mais novo, tudo que não transitar pela conta e nem pelo caixa, eu vou informar na conta numerários em trânsito. Portanto, no barter, eu vou considerar como despesa da atividade rural apenas no momento que eu efetivamente entregar o produto como pagamento,
na mesma hora eu vou também computar a receita dessa entrega do produto, e ambas as operações de receita e despesa, que vão ter o mesmo valor, vão ser informadas com a conta numerários em trânsito. Mas por que eu tenho que informar, né, tanto a receita como a despesa, se ambas vão se anular? Né? Por quê? Porque no imposto de renda da atividade rural da pessoa física, eu tenho duas opções de tributação, que até vai ser informado dentro do livro Caixa Digital também qual que eu vou escolher. Eu posso optar por tributar a minha receita da atividade rural, meu resultado da atividade rural, pelo resultado real, que são as receitas menos as despesas, eu vou ter aquele resultado e vou levar a tabela progressiva do imposto de renda, que vai até 27,5%, ou eu vou escolher uma tributação simplificada se for mais favorável. Então, é uma escolha do contribuinte. E essa tributação simplificada, que é o resultado presumido, ela nada mais é do que eu pegar toda a minha receita bruta e aplicar 20%, e esses 20% da minha receita bruta total vão me dar uma base de cálculo. Então, eu opto se o resultado real, né, da receita menos despesa, ou os 20% da receita bruta são mais vantajosos. Eu vou escolher, lógico, a opção que for menos onerosa. Eu vou escolher aquele resultado que der menor. E se eu escolher, por acaso, tributar pelos 20% da receita bruta, ignorando, né, fiscalmente as despesas, né, eu vou ter uma receita diminuída, equivocadamente, se eu não informar como receita quando eu entrego o produto para pagar esse barter que eu efetuei. Então, por isso que é sempre importante eu lançar tanto as receitas quanto as despesas quando é pagamento com o produto. Certo? E essa era a última questão que eu trouxe das principais dúvidas que os produtores rurais têm e os principais questionamentos que eu tenho recebido nesses 2 anos aí de implementação desse livro. E aí, para finalizar, para fixar bem para vocês, eu trago 5 fatos sobre o livro Caixa Digital que impactam diretamente o negócio rural. Então, eu trouxe naquele primeiro slide que a preocupação com o produtor com o imposto de renda vai crescer muito vindo o livro Caixa, mas ainda tem alguns produtores que acham que o livro Caixa é uma preocupação apenas do contador ou de quem fornece o software, né? E aí é que eu trago 5 fatos, resumindo tudo que a gente falou, que impactam diretamente o próprio produtor. E isso é um problema, né, do produtor que ele tem que estar preocupado. Para fixar bem, já falamos sobre praticamente todos. Primeiro ponto, primeiro fato sobre o livro Caixa Digital que impacta diretamente o negócio do produtor rural. O aumento efetivo das fiscalizações. Então, a gente viu até que o pessoal comentou ali, brincando, que a Receita Federal está evoluindo e não tem como sonegar. E, realmente, né, o produtor rural ele tem que se profissionalizar. Então, não é por causa do livro Caixa Digital que o produtor tem que se profissionalizar. A gente bate nessa tecla aí, nesses 30 anos que a gente está trabalhando com o produtor rural. Ele precisa se profissionalizar em vários sentidos. E o sentido fiscal é o principal, um ponto de partida que esse produtor tem que dar. E antes do livro Caixa já era. Por quê? Porque é onde tem as multas mais pesadas para o negócio. E se eu estou economizando, achando que estou economizando com alguma operação que não está muito correta perante a Receita Federal, eu posso ter uma multa de até 150% daquele valor que eu deixei de pagar, e é algo que qualquer negócio sente, né? Então, o aumento efetivo da fiscalização é o principal ponto que o produtor, que impacta diretamente o negócio rural e que o produtor rural tem que estar atento. Segundo ponto, a origem e aplicação dos recursos. Ou seja, a gente tem que dizer dentro desse lançamento no livro Caixa Digital se esse recebimento ou pagamento entrou ou saiu de banco, de qual banco saiu e também se foi por caixa ou numerários em trânsito. E aí entra naquela tela que eu falei dos numerários em trânsito, né, nos principais pontos de atenção. Esse ponto a gente tem que fixar, porque eu vou ter que informar de qual conta saiu. Se não saiu de uma conta, ela saiu ou entrou via caixa, ou seja, em dinheiro em espécie, e aí eu poderia ter que ter uma DME, que é a declaração de moeda em espécie, e o fisco pode também me autuar por não ter feito essa DME, e aí eu vou ter multas também para pagar. Então, esse é um dos pontos principais também, que é cuidar sempre na hora de informar de onde entrou ou saiu cada movimentação bancária. E aí, com isso, também vai ficar muito mais fácil da Receita identificar, através das contas bancárias que eu informo, que eu uso na minha atividade rural, se eu deixei de informar
alguma receita que entrou no meu banco, que era atividade rural, eu não informei nesse livro e, portanto, deixei, né, soneguei uma tributação, ou até se eu aumentei despesas, né, porque a minha movimentação bancária está muito abaixo do que das minhas saídas bancárias, muito abaixo do que eu informei no livro Caixa Digital. Então, esse é outro ponto que se deve ter bastante atenção. Terceiro item, falei ali que é quanto aos contratos de exploração da atividade rural. O livro Caixa Digital reforça a preocupação que o produtor tem na qualidade dos contratos. Então, esses contratos têm que ser cada vez mais bem elaborados e pensados em refletir a realidade de fato. Então, não adianta eu fazer um contrato de parceria, como eu mencionei, entregar valores fixos de pagamento por retribuição da terra, que aí, por mais que diga parceria no meu contrato, esse contrato é, de fato, um arrendamento. Então, isso vai trazer também um alerta maior, eu trago para fixação, que para o livro Caixa vai trazer uma preocupação maior que esses contratos sejam mais bem elaborados e reflitam a realidade, porque eu vou informar dentro lá dos imóveis explorados e da participação de terceiros qual é o tipo de contrato e quem é o terceiro, né? Quem é a pessoa física ou jurídica que participa comigo. 4 itens são as informações trabalhistas e previdenciárias. Então, através do KIPF, como eu já disse, vai poder cruzar se o que eu informo de pagamento de INSS, de Fundo Rural, do meu livro Caixa, está condizente com as demais declarações da INSS. E também, outra questão bem importante é o salário que eu pago para os meus empregados. Então, eu vou ter as informações dentro lá da minha GFIP ou do meu social vinculado a um KIPF de pagamento de funcionários e eu vou ter saindo do meu banco efetivamente o que eu realmente paguei para esse funcionário. E se eu estou pagando alguma parcela menor do que realmente eu declaro, vai o fisco conseguir encontrar essa inconsistência através do livro Caixa Digital também, e pode vir a ter, além de autuações fiscais, ali autuações também previdenciárias e de verbas rescisórias e trabalhistas que não vinha se pagando por não incluir a totalidade dos vencimentos que se deu, ou se fazer uma interpretação errônea de alguma situação, de um bônus pago a um trabalhador, e tudo isso acabar deixando de se contribuir ou de se informar nas outras declarações o pagamento total que realmente se faz para os funcionários. E o último ponto, e não menos principal, não é porque eu estou falando aqui com o Alex, né, que é o da Plantai, que tem um software voltado para o livro Caixa. Eu escrevi um artigo até lá em fevereiro ou março, que o nome é 5 fatos sobre o livro Caixa Digital que impactam o negócio rural. E lá atrás, antes da gente fazer essa live aqui, eu já trazia que um dos principais pontos é o software para geração do livro. Por quê? Porque o software tem que estar preparado para fazer o livro Caixa Digital da melhor forma para a gente não correr esses riscos que eu trouxe aqui para vocês. E a Receita Federal ela não vai disponibilizar, e isso já está bem claro desde o primeiro layout, desde o lançamento, é a obrigatoriedade do próprio produtor, do contribuinte, contratar um software para gerar o livro Caixa Digital. Então, diferentemente do que acontecia nos anos anteriores, a Receita Federal disponibilizava um software para o produtor rural lançar a sua atividade rural, depois informar ou exportar para a declaração do imposto de renda. Se tu estás obrigado ao livro Caixa Digital, a Receita Federal não vai fornecer nenhum software gratuito, tu tens que contratar, ou então conversar com aquele software que tu tem para gestão financeira da atividade rural, ou para a gestão da contabilidade mesmo, se tem uma contabilidade interna, ou conversar com o contador externo que faz essa contabilidade do produtor rural. Tem que todos estarem bem conversados para ver se o software utilizado hoje atende as demandas vindas com o livro Caixa Digital. A gente viu uma das principais ali que pode dar inconsistência é que a maioria dos softwares não controlava se a receita ou a despesa saiu de um imóvel X ou Y, né? E hoje, com o livro Caixa Digital, as despesas até podem ser lançadas no imóvel principal, mas a receita tem que ser lançada no imóvel que efetivamente saiu. Não há previsão para lançar receitas pelo imóvel principal. Então, o software tem que estar adequado para isso e para todas essas situações que a gente viu aqui. E aí, finalizo com um slide que representa principalmente a evolução da fiscalização e o que o livro Caixa Digital trouxe efetivamente nessa evolução da fiscalização da Receita Federal. Então, para fixar bem, a evolução dos processos, lembre-se da delegacia dos grandes contribuintes, que aumentou bastante a efetividade.
Hoje, essas delegacias controlam 0,01% dos contribuintes, mas com isso ela consegue monitorar 61% da arrecadação, sobrando mais tempo dos auditores para entrar em outros processos de fiscalização. O bônus dos auditores fiscais, que aumentou ali mais de 90% da arrecadação por auditor, desde sua implementação em 2016, ela quase dobrou em 3 anos, né? Então, essa é o cenário que traz a evolução dos processos da Receita. Mais abaixo, a evolução dos cruzamentos. E vocês podem verificar que, com o livro caixa aqui centralizado, a Receita consegue cruzar o que eu informei de receita no livro caixa, com a receita do imposto de renda, com as notas fiscais eletrônicas emitidas por esse produtor, quando estão obrigados, e no Mato Grosso ainda com esse SPED fiscal para as pessoas físicas que o Mato Grosso já tem obrigatoriedade. E ainda, no lado das despesas, a mesma coisa, filtro consigo cruzar com as despesas do imposto de renda, com as notas eletrônicas de compra e com o SPED. As contas bancárias que eu informo no meu livro caixa digital, a Receita pode cruzar com a e-financeira, que é aquela declaração que monitora toda a movimentação bancária do produtor rural, que a Receita Federal tem acesso, e também vai poder cruzar, além da e-financeira, cruzar com as receitas do livro caixa e com todas volta no mesmo mecanismo. E as movimentações via caixa, que eu informo lá no meu livro caixa como se eu paguei ou recebi por caixa, vão ser cruzadas com o dinheiro em espécie que eu declaro lá, meus bens e direitos da atividade rural, e também com as declarações que eu teria que ter feito ou que eu fiz da DME, que é a declaração de moeda em espécie. Então, aqui eu exemplifico o que eu disse lá no início de por que o livro caixa digital do produtor rural fechou esse cerco de cruzamento de informações da atividade rural do produtor rural, pessoa física, né? E ainda trago um bônus aqui embaixo, que a gente não comentou tanto anteriormente sobre isso, mas vocês podem ver que, com o livro caixa, a Receita tem outras declarações para cruzar todas as informações. O que a Receita Federal hoje não consegue cruzar, né? É apenas a conta numerários em trânsito. Por isso que eu trago que hoje ela está à margem. E por que eu acho que ela é um dos principais pontos de atenção do livro caixa? Por quê? Se eu fosse um fiscal da Receita, e eu tenho todos esses controles aqui em cima, eu só não consigo controlar a conta numerários em trânsito, a primeira conta que eu ia observar dentro do meu livro caixa digital de um produtor rural, que eu achei alguma inconsistência, seria a conta dos numerários em trânsito para checar se aquelas informações que estão lá estão realmente dentro das hipóteses previstas pela legislação ou são informações de notas que realmente eu não fiz a despesa, não saiu nem do meu banco, nem do meu caixa, e não eram numerários em trânsito também, por exemplo. Então, aqui no numerários em trânsito é onde, ao meu ver, vão estar as operações mais controversas do produtor. Se eu fosse um auditor fiscal, seria o meu foco principal. Em segundo lugar, eu focaria muito nas movimentações via caixa para perceber se realmente foram por caixa, e se foram por caixa, teria que ter a DME e cobrar essas DMEs em atraso e a multa pela não entrega da DME, se for o caso. Certo, pessoal? Então, é esse o recado que eu tinha aqui para vocês. Agradeço a atenção de todos. Fico à disposição para perguntas, tanto agora que vocês tenham, quanto posso responder também depois por e-mail ou WhatsApp. Quero responder o maior número de dúvidas que vocês tenham. E espero que eu tenha conseguido atingir o objetivo, que era mostrar para o produtor rural o porquê que ele próprio deve se preocupar com o livro caixa digital, e não apenas o contador, né? Que principalmente é pela uma evolução da fiscalização da Receita Federal e por todos esses danos que pode causar uma informação inconsistente em qualquer uma dessas declarações que a gente viu, cruzando ela, se o auditor acha uma inconsistência, isso pode gerar uma autuação e sobre aquele imposto que deixou de se pagar, pode ter uma multa ali de 150%. Então, a melhor forma da gente se prevenir é monitorando e tendo uma gestão tributária eficaz junto com o contador para diminuir os erros, e diminuindo os erros a gente conseguir ter menos carga tributária a pagar, né? Menos dano tributário ali, dano no nosso bolso através de autuações da Receita Federal. Então, abro agora para perguntas, estou à disposição para responder as dúvidas que vocês vierem a ter. Chamo o Alex aí para participar comigo também, para também trazer algumas dúvidas que eles possam ter. Vou lendo aqui, pessoal, aos pouquinhos.
Foram várias perguntas, eu vou tentar responder o máximo de perguntas, mas também para não alongar muito, eu vou deixar algumas perguntas que talvez se eu não consiga responder, posso responder depois via Alex ou também por e-mail para vocês, né? Mas eu vou responder a maioria das perguntas que eu consegui agora no momento. Então vamos lá, primeiro eu já respondi ao vivo, que era da DME. Ajustar a pergunta de novo, DME somente para os recebimentos em dinheiro, correto. Vou entregar DME sempre que eu receber valores em dinheiro acima de 30 mil reais no mês. Outra pergunta sobre o Prolabore, né? Se eu posso lançar o Prolabore como despesa da atividade rural, né? Se esse Prolabore for um pagamento de salário do produtor que esteja registrado, que contribua com o INSS, ele pode ser lançado como uma despesa no imposto de renda e no livro caixa digital. Se ele for simplesmente uma retirada pela participação daquele produtor no negócio, ele não é considerado uma despesa, logo, ele não vai ser informado dentro do livro caixa digital do produtor rural. Juliano Tomé também pergunta como ficam com as notas de remessa de venda futura para serem lançadas. Elas precisam ter sido pagas ou podem ainda estar em aberto o pagamento? Então, se ele está se referindo sobre aquele ponto que eu trouxe, né, que a nota de remessa para venda futura, que depois vão sair as notas de simples remessa, que é aquela parte que vai ser tanto tributável quanto deduzido como despesa, né, a informação dessa nota, né, de remessa de venda para entrega futura, que eu acho que foi a pergunta, ela somente vai constar lá no histórico do lançamento da nota de simples remessa do efetivo recebimento do insumo, né, no caso do pagamento. Então, eu acredito, pelo momento que eu estava falando, eu falava disso, eu acredito que seja essa a pergunta do Juliano. Se por acaso não ficou clara, estou à disposição aí para responder de uma melhor forma. A Débora pergunta se isso serve para trocas, na explicação que eu dei do barter. Isso mesmo, então qualquer tipo de troca, depois eu até falei de uma forma mais simplificada, tem a mesma interpretação do barter. Barter nada mais é do que uma troca. Então toda a troca vai ser lançado tanto na receita como na despesa, na conta numerários em trânsito. A Rafaela Rodrigues, um abraço aí para a Rafaela, participa bastante dos nossos cursos aí, palestras. Pergunta se o declarante que informou todas as áreas separadamente do livro Caixa de 2019, se ele pode em 2020 direcionar a movimentação apenas para a área principal. Ele pode, Rafaela. Então, é uma faculdade que é dada por produtor. Ele pode escolher a cada ano se ele vai informar os lançamentos e discriminando de qual área efetivamente saiu a despesa, ou se ele vai escolher um imóvel preponderante para informar essas despesas que foram comuns a vários imóveis. Então, ele pode agora, em 2020, fazer dessa forma mais simplificada. O que ele não pode, porque não tem previsão nos manuais da Receita ainda, né, e na legislação de hoje, que faça o mesmo com Receita. Então, nas receitas vai ter que estar vinculado a uma área e à inscrição estadual. Que para o produtor não muda tanto, mas é mais na comunicação com o contador que ele vai ter que discriminar de qual área realmente saiu aquele pagamento, aquela receita, desculpa, aquela nota de venda. A Clarice pergunta sobre o Prolabore, então eu já respondi. Para considerar um Prolabore, ou seja, um salário de um produtor que contribui como autônomo, ele tem que ser oficializado e tem que pagar as contribuições do INSS, né? Então, seria uma contribuição como autônomo, que informalmente, né, se fala Prolabore, que não é o caso de Prolabore, é a retirada de um sócio dentro de uma empresa, mas popularmente se chama de Prolabore aquele pagamento ao produtor como autônomo, né? E se ele contribui com o INSS nesse pagamento, então teria o mesmo tratamento mesmo de um Prolabore e seria usado como despesa na atividade rural. Caso contrário, seja apenas uma retirada, ele está retirando daquele lucro que ele tem a participação que ele levou à tributação, não vai usar como despesa. Estou procurando aqui mais, tenho várias, obrigado aí pela interação. Eu tentei ver a maioria das perguntas durante a explanação, mas em alguns momentos começou a ficar
um pouco difícil, estava desviando o foco, resolvi focar aqui. Mas estou procurando aqui mais perguntas. O pessoal interagiu bastante. Interagiu bastante, foi ótimo. Teve bastante interação. E a gente fica à disposição para interação também, para responder dúvidas após esse evento, né? Ele vai ficar gravado, né, Alex? Vai estar disponibilizado depois ali nos canais da Plantar. Então, vocês podem rever essa live e podem rever as dúvidas que eu tirei aqui, que vocês podem ter mais dúvidas e também entrar em contato conosco através do telefone e das nossas redes sociais também. Então, acompanhem lá nas redes sociais, a gente publica bastante artigo e conteúdo também para os produtores. E qualquer coisa que vocês precisarem, a Safras está sempre aí à disposição de todos que nos assistiram e do Alex também na Plantar. Agradeço muito o convite, Alex. Foi muito bom estar aqui falando sobre esse tema que eu gosto bastante. Às vezes ele é um pouco maçante, mas é um tema que o produtor realmente precisa estar atento e precisa se preocupar com ele, né? Perfeito. A última pergunta, só para finalizar, que eu vi agora que a Clair perguntou, né? Se a gente pode pagar a parceria em dinheiro e não em produto. Eu até não referi isso no momento, mas para ter uma segurança maior, a parceria, para ser caracterizada como parceria de fato, ela tem que ser paga em produto. Então, até há uma discussão de se poder ou não pagar em dinheiro, né? Mas se a gente analisar lá no artigo 96 do Estatuto da Terra, ele fala que tem que ter todos os riscos, né, inerentes à atividade rural. Ele menciona 3 riscos. O Estatuto até fala em cumulativamente ou não, ou seja, poderia ter apenas um dos riscos, né, compartilhados. Mas o entendimento da Receita, que até está expresso na IN 971, é de que precisa, para ser de fato caracterizado como parceria, ter aqueles 3 riscos caracterizados juntos, né, cumulativamente. E dentre esses riscos está a variação do preço do produto. Então, para se caracterizar com segurança como parceria, o parceiro precisa estar correndo com o risco da variação do preço do produto. Logo, se ele receber dinheiro, ele vai ter esse risco a menos, né? Ele não vai concorrer no risco da variação de um produto. Então, ele recebendo em produto, ele tem o risco de mercado. Ele pode vender, tanto pegar um preço muito bom, quanto pegar um preço não tão bom. E aí isso caracteriza melhor a parceria de fato, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Bom, pessoal, acho que para isso a gente já respondeu o maior número de dúvidas, a maioria se assemelhava ali, né, Alex? Mas a gente está à disposição. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, é só entrar em contato conosco e vai ser um prazer tentar ajudá-los. Pessoal, quero agradecer, em nome da Plantar, agradecer a participação de todos. Agradecer muito ao pessoal das Safras e Cifras, que quando eu fiz essa proposta para o Hugo, abraçou prontamente a ideia, e eu espero que com isso a gente possa crescer junto, como a gente sempre tem feito, junto com os nossos clientes, junto com os nossos amigos produtores. Tá? A Plantar e Gestão Agrícola está aqui disponível para vocês também, conhecer nossa solução. Nós temos uma solução que hoje já atende essa situação do livro caixa digital do produtor rural. Estamos trabalhando numa ferramenta agora que vai integrar e entregar para o contador também, isso de forma mais simplificada, né? Mas na atuação do dia a dia do produtor rural, na gestão da sua propriedade, o sistema ele já faz esse trabalho hoje, tá? De classificar melhor os registros, já para entregar de uma forma mais fácil e mais pronta o livro caixa digital. Mais uma vez eu agradeço, Hugo, agradeço Safras e Cifras e agradeço a participação de todos vocês. Obrigado, agradeço a todos a atenção. A gente ficou aí quase 1h30, né? Vocês prestando atenção, muita gente interagindo, a maioria ficou até o final, que eu vim acompanhando aqui. Agradeço muito ao Alex pelo convite, foi uma satisfação poder falar com vocês. E aí, para quem não viu a nossa apresentação inicial, né, a Safras e Cifras é uma empresa com 30 anos aí de história, atendendo todos os estados produtivos do Brasil e também o Paraguai, principalmente nas áreas de sucessão, governança, planejamento tributário e gestão econômico-financeira. Também com educação, a gente faz muitos cursos e também mediação
para as empresas familiares rurais, né? Eu espero, se vocês precisarem, a gente está à disposição nessas todos esses serviços. E uma coisa que eu não falei no início, que nós temos aí uma filial também no Mato Grosso, né? Que eu sei que a maior parte, a Plantae é do Mato Grosso, eu acredito que tenha muitas pessoas no Mato Grosso. A gente tem uma filial hoje em Goiás, uma em Cuiabá, uma filial aqui em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e a nossa matriz é em Pelotas. Mas nós atendemos todos os estados produtivos do Brasil. Se vocês tiverem alguma carência nessas soluções, nessas áreas, podem nos procurar por esse número de WhatsApp. Vai ser um prazer tentar ajudar vocês também nessas outras soluções que a gente oferece. Obrigado, Alex. Obrigado a todos aí pela atenção. Espero ter ajudado e até uma próxima. Show. Obrigado. Boa noite para vocês. Boa noite.